Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente retoma o tema sobre política e Estado e a gente vai falar sobre democracia. Na verdade, uma forma de exercício do poder, uma forma de organização do Estado, mas mais do que isso, é uma forma de organização de toda a sociedade. Porque a gente não pode falar que democracia é simplesmente uma forma em que as pessoas se organizam politicamente, ou seja, organizam suas relações de poder, organizam a maneira como uma sociedade busca se organizar. A democracia, ela está nas relações interpessoais, a democracia ela vai estar no conjunto de valores, a democracia vai estar nas mais diversas instâncias presentes, quando há, de fato, uma sociedade democrática. O Brasil, hoje, né, desde 1985, quando os militares saíram do governo ditatorial, que começou em 1964, o Brasil hoje pode-se dizer que é uma democracia. Não é uma democracia perfeita, mas é, de fato, uma democracia. E a gente construiu, principalmente de 88, que foi quando foi constituída a nossa Constituição, quando foi construída a nossa Constituição, aprovada, promulgada a nossa Constituição, desde 88, nós temos tentado fazer do Brasil uma democracia. E isso impacta sobre a vida de todo mundo, inclusive a de vocês, diretamente hoje. Por exemplo, não sei se vocês já estão sabendo, mas está tendo eleição, processo eleitoral para o Conselho Superior. Vocês estão sabendo disso? Não. Não estavam sabendo dessa eleição? Está lá no site do IFB. É importante vocês perguntarem inclusive para representante, não, para a coordenação de vocês do curso de administração, perguntarem para a Pilar como é que vai ocorrer essa eleição para o Conselho Superior, porque o Conselho Superior é a entidade máxima do IFB, é o que toma as decisões referentes aos regimentos internos, referente a calendário acadêmico, se suspende a aula, se fica com aula, as políticas do IFB de assistência estudantil, tudo isso passa pelo Conselho Superior. O Conselho Superior, ele é, digamos assim, o congresso, né? O congresso do IFB, ou seja, a reitora ela é a executiva, ela é o poder executivo, a representação do poder executivo dentro do IFB, ela executa, mas ela executa seguindo os parâmetros legais nacionais, né? Que a gente se submete, mas também aos parâmetros que o próprio IFB cria em termos de regimento, em termos de normas, regras que a gente deve seguir e que vai afetar a vida de vocês, especificamente se cria um curso ou não, enfim, tudo isso é dado no Conselho Superior. A reitora, inclusive, ela é a presidenta do Conselho Superior, ou seja, ela que preside as reuniões do Conselho Superior, mas ela tem direito a um voto. E o voto dela, inclusive, é voto de Minerva. Ela, em geral, ela não vota, a não ser que tenha um empate entre os conselheiros presentes nas reuniões plenárias que a gente faz, e ela tem direito a um voto. Inclusive, eu sou conselheiro no Conselho Superior, representando os docentes. Atualmente, meu mandato está encerrando, e aí vai ser eleito novos representantes docentes. E aí, qual é o interessante? A formação do Conselho Superior, ele tem 4 representantes docentes, então professoras que estão representando o corpo docente lá no Conselho Superior. Tem 4 representantes dos técnicos administrativos que estão lá representados.
tem 4 estudantes, tem 4 vagas, hoje não tem 4 estudantes representando os estudantes, mas tem 4 vagas para estudantes serem representados também no Conselho Superior. Além disso, tem 4 diretores gerais que são também representados, lá os diretores gerais de cada campus, cada um dos 10 campi, elegem 4 representantes, mais 4 suplentes, né? Todos os 4 que eu falo 4 delegados mais 4 suplentes, 4 delegados diretos mais 4 suplentes, representantes, né, titulares, né, delegados diretos, mas representantes titulares e 4 suplentes. Então, você tem 4 diretores gerais, 4 docentes, 4 técnicos, 4 estudantes. E tem uma série de outros representantes também, que são da sociedade civil, do empresariado, enfim. Então, você tem representante, um reitor de fora do UFB que está representado, você tem representante do Sindicato Nacional do Sinasef, você tem representante da FENET, que é a Federação Nacional de Estudantes de Ensino Técnico, que representa, inclusive, vocês, né? É o braço da UNE voltado para a questão dos estudantes. Braço da UNE, não, a UNE é dos estudantes do nível superior, mas é como se fosse a UNE do ensino técnico, tá? Então, você tem uma série de representantes. Hoje, no IFB, por conta, inclusive, da pandemia, que estava, enfim, foi difícil arrumar uma maneira de fazer com que os estudantes votassem de maneira remota, a gente já está há um ano aí com apenas uma representante docente. Docente não, estudante. Os representantes docentes a gente tem. E o problema é que foram votados e os alunos muitas vezes vão se formando, né? E os suplentes também se formam, né? E vão deixando a representação. Então, a mesma eleição dos representantes estudantis, elas são feitas de 2 em 2 anos, diferentes do meu mandato como docente lá, foi de 4 anos. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque esse processo eleitoral no IFB, de representação de estudantes, de técnicos e professores, ele é um fato que corrobora que outras instâncias, não só a gente não existe a democracia apenas quando a gente está falando do aspecto do governo, né? Mas em outras esferas, outros espaços. Isso significa que quanto mais espaços democráticos tivermos no IFB, nos ambientes de estudo, nos ambientes de trabalho, no nosso ambiente doméstico, mais a gente vai ter uma sociedade democrática, cujo puro reflexo, é o que a gente observa no Congresso, na presidência da República, nos governos estaduais e nos governos municipais. Então, o exercício de uma cultura democrática nesses lugares mais próximos que a gente convive, ele é fundamental para que a gente tenha uma democracia pujante também em umas esferas mais altas, tá? Então, a democracia, ela precisa ser exercida nesses espaços. E espero que vocês busquem, enquanto grupo de estudantes, exercer seu direito. E aí a gente está falando de um direito de cidadania, de direito de serem ouvidos, de participarem dos processos decisórios, porque vocês são parte fundamental do processo de educação, do processo de ensino-aprendizagem, que é a razão fundamental de existência dos institutos técnicos federais de ensino técnico, como o IFB. Então, vocês não estão sabendo, as inscrições, deixa eu até ver aqui que acabei sem saber quando é que vai o Conselho Superior, de quando a quando vão as eleições. As inscrições para as eleições inscrição, se vocês quiserem, eu tenho interesse em ser representante estudantil para o Conselho Superior. As inscrições vão apenas do dia 9
ao dia 19 de fevereiro. Então, vocês já começaram as inscrições, vão até o dia 19. E a eleição é no dia 8 de março, tá? Provavelmente a posse já vai se dar na reunião do Conselho Superior a ser realizada em abril, tá bom? Então, esse é um recado, aproveitando o momento, a disciplina, que né, o conteúdo que a gente vai dar, espero a participação de vocês. E tentem se articular para votar, eu acho que é importante, e para também elegerem alguma representação, que não precisa ser um estudante somente de ensino. Agora, a única coisa que eu tenho que ver que eu acho que os estudantes aptos a votar são os que têm mais de 16 anos. Deixa eu conferir isso aqui. Quem é que tem direito a voto no Conselho Superior? Se eu não me engano, é quem tem mais de 16 anos. Vocês não precisam necessariamente votar em alguém que seja do curso de vocês, mas até porque uh, tem uma regra que os alunos que podem, assim, a regra diz o seguinte, que cada campo só pode ter um representante numa categoria, ou seja, se saírem 2 candidatos daqui do campo São Sebastião, do campo de vocês, somente um vai estar lá como o membro titular ou membro suplente. O nosso campus não pode eleger mais de uma pessoa. Hoje, inclusive, a única representação estudantil que a gente tem no Conselho Superior é do Campo São Sebastião, que é a Ângela, porque geralmente o Campo São Sebastião costuma se mobilizar em torno dessas eleições. Então, temos eu como representante docente, temos a Anitta como representante dos técnicos e temos a Ângela como representante dos estudantes. Então, não poderia ser eleito mais uma pessoa nem como docente, nem como técnico, nem como estudante. Então, o ideal é que se chegue a um acordo para, às vezes, ter apenas uma candidatura dentro do campus, para essa pessoa ter muito voto, para poder ter uma vaga no Conselho Superior que fique para o campus, né, que é mais fácil se organizar, se comunicar quando o estudante é do campus, quando o docente é do campus, quando o técnico é do campus. Deixe-me ver aqui. Nesse ponto aqui não tem no edital orientações complementares. Talvez seja aqui. Eu vou me apropriar mais a respeito disso e de quem pode votar e quem pode ser votado, e volto a falar com vocês e falar sobre as regras. De todo modo, é importante notar, deixa até aqui, eu estou na resolução do Conselho Superior, regimento.
Eu não vou ter aqui esse negócio que eu acho que está no regimento do IFB, mas de todo modo eu fico sabendo. A Pilar é capaz de estar sabendo também, que é a coordenadora de vocês, para saber quem é que pode votar, se vocês todos podem votar, inclusive, ou se vocês todos podem, quem é que pode ser candidato também. Eu acho que é a partir de 16 anos, mas eu fico sabendo disso aí. Mais importante, participem, tá? Para vocês serem ouvidos, participem, porque vocês precisam ser ouvidos para não ter decisões que afetem negativamente ou evitar isso, tentar evitar isso negativamente a vida de vocês. E que o IFB possa, de fato, propor políticas estudantis, políticas acadêmicas que sejam benéficas, sejam de interesse, vão ao encontro daquilo que vocês acreditam que sejam os melhores, coletivamente, né? Principalmente, eu acho que o maior desafio de um representante docente, um representante no Conselho Superior, é, de fato, representar as pessoas que votaram nele. Então, eu acho que isso é um desafio, mas para a pessoa não estar representando a si próprio lá nas reuniões do Conselho Superior, que ocorrem ordinariamente, ou seja, tem sempre reuniões, uma reunião a cada 2 meses, eventualmente é chamada uma reunião extraordinária, e que aí acaba tornando a reunião do Conselho Superior mais ou menos uma vez por mês, tá? Bom, é isso. Então, não deixem de pensar nessa questão do voto de vocês para o Conselho Superior, tá? Bom, mas falando aqui, então, falando da importância desses espaços para a democracia, eu acho que uma pergunta importante é o que é uma democracia. Isso não é uma pergunta fácil de ser respondida, na verdade, porque uma democracia pode ser entendida de diversas formas, né? Se alguém de vocês quiser falar sobre o que acha, como é que percebe a democracia, o que é democracia para você? Tinha um programa não sei se era na Band, era um programa local aqui do DF, do Distrito Federal. Era Barra Pesada. Acho que vocês nunca viram, não é do tempo de vocês. Mas a pergunta era assim: o que é barra pesada para você? Aí ficava lá o cara com o microfone. A pessoa: barra pesada para mim é o imposto que a gente paga. Barra pesada para mim não sei o que lá. Então, o que é democracia para vocês? Sérgio? Fala, professor. Oi. Oi, rapaz. O que é democracia para você? Democracia para mim é ter possibilidade de votar, né? Poder ter uma escolha. E isso, né? Tem mais. É que eu tô lembrando é só isso mesmo. Tu é corintiano, não é, Sérgio? São Paulino, rapaz. Você é São Paulino. Tá. Quem tem corintiano aqui da sala que está aqui presente? Algum de vocês? Ou não? Ninguém? Corinthians já não levanta tantas paixões. Corinthians aqui na sala tá meio ruim. Tá. Mas, enfim, o São Paulino também tá nessa história, porque o Raí, grande ídolo do São Paulo, ele é irmão do Sócrates, né? Já falecido. E o Sócrates era uma das pessoas, das lideranças da chamada democracia corintiana. Vocês já ouviram falar da democracia corintiana? Já. No início dos anos 80, o grupo dos jogadores se reuniram e falaram assim: não, os dirigentes vão parar de mandar na gente,
a comissão técnica vai parar de mandar, ser uma coisa de cima para baixo, e nós, jogadores, juntos com a comissão técnica, vamos tomar nossas decisões sobre concentração, sobre horário dos treinos, sobre isso. A gente tem responsabilidade para fazer as melhores escolhas para formarmos um time campeão. Inclusive, esse conjunto de jogadores participando da escolha dos treinadores que viriam a treinar o Corinthians, aí no início dos anos 80. O Brasil ainda estava vivendo sob a ditadura. E não é que a experiência corintiana aí, nesse período, deu certo. O Sócrates, o Casagrande era atacante, enfim, tinha uma série de jogadores que ganharam e interromperam um jejum de títulos do Corinthians que vinha de vários anos. E o Corinthians foi campeão com esse time da democracia corintiana no campeão paulista. Agora eu não lembro no ano, 83, por aí. Enfim, e foi uma experiência ímpar, ou seja, uma experiência que não se repetiu no Brasil, e desconheço se existiu em outro lugar do mundo. Deu uma travada, não deu? Bom, eu desconheço se existiu em outro lugar do mundo, mas foi uma experiência interessante, que os jogadores participaram desse processo de escolha de decisões. O Isaac escreve aqui que é poder escolher seu representante e para que o representante crie leis. De fato, isso faz parte de uma democracia. Mas aí eu pergunto, será que só votar ou ter o poder de escolher o representante, isso é democracia? Porque, por exemplo, vocês sabem que na Coreia do Norte há eleições, né? Vocês já ouviram falar da Coreia do Norte? É um dos regimes mais fechados do mundo. Uai, eu pensei que era passado de pai para filho. O poder, ele acaba sendo passado de pai para filho, mas acaba passando, mas de fato tem eleições. As pessoas vão lá votar. A grande questão é que geralmente o herdeiro ganha com 90 e poucos % dos votos. Então, é uma democracia meio fake, né? Meio falsa. Não só isso, no período da ditadura militar, as pessoas podiam votar. Nós tínhamos, inclusive, mais de um partido, né? A gente tinha um partido chamado MDB, que virou PMDB e voltou a ser MDB agora, o Movimento Democrático Brasileiro, e o Arena, a Aliança pela Renovação Nacional. O Arena era o partido situacionista, que dava todo o suporte para a ditadura militar, aprovava suas propostas, seus projetos de lei, e o MDB geralmente fazia oposição, mas era uma oposição que não tinha muita capacidade de fazer, de fato, oposição. Teve uma eleição que o MDB ganhou, como os seus representantes ganharam, né, teve maioria no Congresso, a ditadura militar simplesmente cassou o mandato de vários deputados eleitos. Então, a gente tem uma situação que poder escolher seu representante não significa necessariamente que você vive sob uma democracia. Não é? Vocês concordam com isso? Sim. No nosso processo de aula, por exemplo, não é um espaço democrático. Concorda? Isaac, você falou sim. Sim é ou sim não é? É porque eu falei que a nosso espaço de sala de aula não é um espaço democrático. Aí você falou sim. Aí sim, ele é, ou sim, concordo contigo, ele não é um espaço democrático. Olha só, gostei de ver, mas não é, de fato não é. Eu decido, por exemplo, a nota que vocês vão tirar, o conteúdo que vocês vão ver, o método de sala de aula, as avaliações, todo
o conjunto de decisões passa sendo minha. Eu posso ouvi-los. Vocês, inclusive, votaram no representante estudantil. Vocês têm uma representante, é Ana Júlia, né? Eu estou confundindo. Representante estudantil. Mas isso não transforma esse espaço num espaço democrático, em que vocês participem de uma série de decisões. Há outros espaços democráticos no IFB, mas esse não é. Por exemplo, o Conselho Superior, ele pode ser considerado um espaço democrático, em que, de fato, algumas representações estudantis vão participar, poder vetar, digamos, uma decisão. O professor ditador, exatamente. Enfim, não, eu não tenho uma postura, acredito, espero eu, de uma postura ditatorial. Mas eu poderia ter. E se eu tivesse, a instituição me daria respaldo. As regras da instituição me dariam respaldo. Esse é o ponto. Por isso que eu estou falando que a gente não tem um espaço democrático. De fato, há algumas regras também que dão direitos ou impedem que eu faça escolha, fazer a coisa da minha cabeça e prejudique vocês, ou mesmo que beneficie, eu tenho que seguir determinadas regras que protegem, né, nesse caso, os estudantes. Mas a gente pode questionar a ideia de um espaço democrático, um espaço de sala de aula. A gente pode constituir outros espaços de formação, outros espaços de aprendizagem, espaços de fato democráticos, em que as pessoas decidem coletivamente sobre o que vão estudar, como vão estudar. Então, há escolas, inclusive, que têm essa proposta, isso enquanto proposta pedagógica. A nossa escola, ela tem alguns limites em relação a isso, até pela estrutura que a gente vivencia, uma estrutura escolar, uma estrutura que é muito engessada. Enfim, eu acho que uma boa definição, dentro dos textos que eu te passei para vocês, tem um site, do site Politize, o que é democracia, ele traz a definição do Robert Dahl, que eu acho que é interessante para a gente medir se um lugar é democrático ou não, tá? E aí ele coloca alguns requisitos para a existência de democracia. A primeira, e isso eu não estou falando no espaço de sala de aula, a gente pode tentar depois trazer para aqui, para espaços menores, mas a gente pensando no âmbito nacional, no Estado-nação, de um Estado. Será que esse Estado é democrático? Aí a gente pode ter um checklist. Primeiro, há liberdade para se formarem ou a gente da gente formar ou aderir a organizações, sejam partidos, ONGs, associações, clubes de futebol, enfim, a gente tem liberdade para formar e aderir a alguma organização, condomínio. Se a resposta é positiva, isso é um aspecto que vai levando em direção à existência de uma democracia. Se você não pode formar ou aderir a organizações, isso coloca em questão a democracia. Eu relativizo isso também, porque essas organizações, assim, eu posso formar ou aderir a uma organização criminosa, por exemplo? Não é uma boa fazer essa pergunta? Será que eu posso aderir a uma organização criminosa? Ou vocês podem aderir a uma organização criminosa? Escreva aí no chat, gente. Quero participação. Tem poucos alunos aqui, não tem desculpa para vocês não participarem. Eu acho que depende da pessoa, né? Como assim depende da pessoa? Alguma pessoa pode? Sérgio, entrar numa organização criminosa? Sim, de quiser. Não, tudo bem, mas ela pode ser presa, né?
Tem isso, hein? As consequências. Mas se quiser... Então ela não pode. De fato, a lei não permite que você faça adesão a uma organização criminosa, seja de crime, por exemplo, sequestro, tráfico de drogas, redes de pedofilia, enfim, são essas organizações. Então, assim, essas organizações que o Robert Dahl está chamando a atenção são organizações que não firam a legislação, as leis. Agora, de fato, tu pega, por exemplo, em Cuba, as pessoas não podem aderir a um partido que não seja o Partido Comunista. Nem existe possibilidade disso, porque o Estado só reconhece o Partido Comunista. Então, de fato, você vai falar assim, bom, mas Cuba você não pode aderir ao Partido Liberal, você não pode criar um Partido Liberal, como no Brasil você não pode aderir ou criar uma organização criminosa, você não pode aderir ao PCC. Enfim, em cada sociedade você vai ter alguns limites. Evidentemente, quanto mais aberta a sociedade, mais democrática vai ser uma sociedade, mais possibilidades você tem de organizar, de aderir, de formar esse tipo de organização, respeitando os limites que a própria sociedade coloca para si. Tá? No caso das ditaduras, de maneira geral, a gente não pode ter uma adesão a uma organização política, por exemplo. Agora, também uma organização política de cunho terrorista também não pode nas democracias, né? Por exemplo, agora a gente teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, antes do Trump sair da presidência, e os Proud Boys, que são um dos maiores apoiadores, uma galera supremacista branca, enfim, que usa de violência, inclusive, contra negros, contra os liberais, né, contra os progressistas, contra gays, lésbicas, enfim, esses Proud Boys, eles foram considerados organização terrorista. Então, na verdade, você tem esses limites que têm a ver com, por exemplo, o exercício ou não da violência, né? Então, nem toda organização é possível das pessoas aderirem, né? Enfim, mas se há liberdade de formar e aderir a organizações políticas que não incentivem violência, por exemplo, a gente tem um país de cunho democrático. O respeito às minorias e busca pela equidade, isso também faz parte. Então, você ter minorias étnicas, raciais, minorias relacionadas à questão de gênero, esse respeito, se as pessoas são respeitadas fazendo parte dessas minorias, se essas minorias são respeitadas, isso a gente tem um nível de democracia. A busca pela equidade, ou seja, de dar possibilidade das pessoas exercerem sua cidadania de forma igual, de forma equivalente, mais do que igual, é equivalente, porque é difícil você falar em igualdade quando as pessoas partem de lugares diferentes, de pontos de partida diferentes, para competir, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Então, a busca pela equidade numa sociedade que é desigual significa que você vai dar mais oportunidades àqueles que, pelo sistema econômico, têm menos oportunidades, para tentar fazer um equilíbrio. A equidade vem nessa situação. Não é exatamente uma igualdade, mas é uma busca de igualdade a partir de pontos de partidas diferentes. Então, políticas de cota, políticas que vão de cotas raciais a cotas sociais, como, por exemplo, entrar em universidade. Até o início dos anos 2000, a pessoa tinha que era simplesmente passar no vestibular. Quem tinha maior nota, aí partia-se do princípio, todo mundo tem as mesmas chances, todo mundo vai fazer a mesma prova, os melhores serão selecionados. Quando se começa a política de cotas, a gente tem assim, olha, a gente tem as pessoas negras que têm menos oportunidade do que as pessoas brancas, então vamos pensar numa cota racial. As pessoas pobres têm menos possibilidades que as pessoas ricas, então vamos pensar em uma cota social. As pessoas de escola pública têm menos oportunidade que as pessoas de escolas que estudam, têm condições de estudar em escolas privadas. Então vamos pensar em
cotas relacionadas a isso. Então, as políticas afirmativas são justamente políticas que visam a reconhecer essa desigualdade, ponto de partida, e dar condições às pessoas disputarem equanimemente essas oportunidades. A liberdade de expressão também é algo importante dentro dos regimes democráticos. Então, as pessoas poderem expressar suas opiniões, desde que também essas opiniões não sejam ofensa ou vão de encontro aos princípios democráticos. Então, você falar que, por exemplo, que determinadas minorias devem ser eliminadas, determinados grupos devem ser eliminados, isso não está exercendo liberdade de expressão. A liberdade de expressão num regime democrático, ela tem limitações também, que a limitação pode ser a ofensa, o outro pode ser a apologia à violência causada contra o outro. Então, você tem essas limitações também de liberdade, mas a liberdade de expressão é algo fundamental. O direito ao voto, que geralmente, quando a gente fala em democracia, as pessoas podem votar, beleza, isso então é uma democracia. Ele é fundamental, mas não é a única, né? Como eu falei, as outras também fazem parte. Então, como eu disse, alguns países dão direito a voto, só que não permite que você vote em outros partidos, por exemplo. Tem umas coisas interessantes, geralmente os países são muito contraditórios. A União Soviética, por exemplo, depois da Revolução de 17, foi o primeiro país a permitir o voto feminino. Então, ampliou o direito a voto, onde nenhum país ocidental, dito democrático, dava direito a voto feminino. E nos Estados Unidos, quando se começa a democracia, no início da República norte-americana, as mulheres não podiam votar, as pessoas que eram escravizadas não podiam votar, e você tinha uma limitação que pessoas abaixo de determinada rendimento, que comprovado, as pessoas também não poderiam votar, o chamado voto censitário. Então, o direito a voto é um direito que ele faz parte da democracia e que ele deve ser universal, ele não deve ser restritivo, ele deve atender a toda a população, tá? Então, o direito a voto é uma coisa importante. Não só o direito, mas como o direito a exercer o seu direito de voto. O que isso quer dizer? Muitas vezes, alguns lugares do mundo, o Brasil não é o caso. O Brasil, nesse sentido, inclusive, é um exemplo de quê? De dar possibilidade às pessoas, por mais afastadas que as pessoas morem, de votarem, exercerem seu direito a voto. Significa o quê? Que lá o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas leva a urna, vai formar tem um colégio eleitoral de uma comunidade ribeirinha que você não consegue ir, a não ser andando 5 dias de barco da última cidade. Só que lá essas pessoas vão ter que ter direito, vão ter que ter possibilidade de votar. Então você vai criar lá um colégio eleitoral, um ponto para as pessoas poderem votar daquela comunidade. Ou então garantir que essas pessoas tenham o direito de ir no colégio eleitoral mais próximo para poderem exercer o seu direito de voto. E é por isso, porque essa questão do direito do voto, no Brasil optou-se por ter voto obrigatório, porque o que já se percebeu nas democracias mais avançadas é que o voto facultativo geralmente leva à supressão do voto. É a realidade, por exemplo, da maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a população negra nos estados racistas, os estados do Sul, muitas vezes são impedidos de votarem, porque o voto lá é facultativo, então as pessoas, inclusive, o dia de votação, acho que nesse ano foi na terça-feira, não é feriado, então as pessoas têm que trabalhar e votar. Eventualmente o chefe não vai falar, não, você não vai poder ir lá votar, você vai ter que trabalhar aqui. Então você tem essas dificuldades, as pessoas têm que apresentar um documento. No Brasil, por exemplo, o documento de identidade é um documento obrigatório, todo mundo tem que tirar o documento, o Estado oferece a primeira via de maneira obrigatória. Acredito que vocês todos já tenham feito seu registro de identificação, seu RG. E aí o Estado
tem estrutura para colocar isso. Os Estados Unidos não, cada estado organiza isso de maneira diferente. Por exemplo, você pode usar a carteira de motorista como identidade? Pode. Só quem é que tem dinheiro para pagar uma carteira de motorista? Geralmente, as pessoas mais pobres, de pele negra, elas não têm essa possibilidade. Então, elas não têm direito a voto. Então, e é por isso que, por exemplo, nos estados que tem uma população negra muito grande, mas são extremamente racistas, esses negros, por exemplo, não conseguem ganhar eleições ou fazer com que os seus representantes ganhem eleições, porque eles têm seu voto suprimido. Inclusive, no estado da Geórgia, esse ano, você teve uma situação inédita, que foi uma mobilização muito forte da comunidade negra, que lutou contra a supressão do voto por meio de organizações não governamentais, inclusive fazendo com que as pessoas fossem cadastradas e tivessem kits com o Estado para que essas pessoas pudessem exercer seu direito de voto. E aí fossem votar. E isso fez com que, por exemplo, os republicanos, na primeira vez em muitos anos, perdessem as eleições na Geórgia, tanto para presidente da República quanto para o Senado. Os 2 senadores eleitos foram senadores democratas e não os republicanos. Então, isso mostra que... E lá isso ocorreu porque a comunidade negra foi votar em peso. E eles só conseguiram votar porque conseguiram romper essa barreira, que era uma barreira histórica, uma barreira estrutural dentro da sociedade, que muita mobilização conseguiu fazer. E no Brasil, isso não existe, essa supressão do voto, porque o voto é obrigatório. Porque quando se torna um voto obrigatório, isso força o Estado a permitir, porque você tem que votar, o Estado vota. Então, tem que garantir que essa pessoa possa votar. Entende? Então, isso é uma questão que muita gente fala, as pessoas quando votam quando tem a obrigação de votar, não votam com consciência. Isso é bobagem. Isso é bobagem dita por pessoa que não conhece o dia a dia das pessoas. Por mais que a pessoa troque seu voto por um pedaço de pão, digamos lá, troque seu voto por uma ditadura, uma dentadura, que o povo costumava falar, esse atendimento, essa questão emergencial é do seu interesse, é consciente, ela não é inconsciente, ela não é fruto de manipulação. As pessoas, assim, a gente é manipulado o tempo todo, né? Por mídia, redes sociais, pai, mãe, viver em sociedade e viver sob o jugo da manipulação, mas ninguém é manipulado 100%, né? Independente do que for, as pessoas, elas, enfim, elas estão de acordo ali com seus interesses, com suas ideias, com seus valores. Então, as pessoas, mesmo essas mais pobres, que trocam seus votos, elas estão, de fato, exercendo seu direito e seus interesses. E não é porque ela é mais pobre e não iria votar se fosse facultativo que ela está vendendo seu voto, ou essa venda de voto é diferente do que, por exemplo, pessoas servidoras públicas, inclusive, costumam fazer com muita frequência, que é votar num candidato que promete que vai dar aumento salarial. Aqui em Brasília, que tu tem muito servidor público, constantemente as elites da cidade votam em candidatos que prometem, que defendem uma classe que promete aumento salarial. Então, isso existe, só que ela não considera que está vendendo seu voto. Ela considera quem está trocando voto por R$500, ou por um lote, ou por, enfim, transferência de renda, essa pessoa está vendendo voto, enquanto que a pessoa que está ali colocando seu voto, votando porque vai ter um interesse de aumento salarial, não tá vendendo. Então, a gente tem essa situação. Então, o direito a voto é um direito importante. A elegibilidade para cargos públicos é importante, ou seja, permitir com que as pessoas sejam elegíveis. Então, quem é elegível? Se a população, de maneira geral, é elegível para cargo público, então significa que a gente tem democracia. Se você começa a restringir essa elegibilidade para cargos públicos, você tem
você tem uma sociedade menos democrática. Ponto 6, o direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos. Essa é uma questão importante, porque se você tiver uma liderança ou lideranças políticas que não podem disputar votos livremente, significa que não há democracia. Inclusive, por exemplo, é uma das críticas, é uma das coisas que se fala a respeito da Venezuela, que na Venezuela vários dos opositores do regime do Maduro estão presos, não podem disputar ou perderam seus direitos políticos e não podem disputar os votos dos seus contra os detentores do poder lá, tá? Bom, isso é uma questão, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores coloca sobre a democracia no Brasil. Na última eleição, a principal liderança de esquerda, a principal liderança do PT, foi impedido de disputar, porque estava preso, porque o seu direito de ser candidato foi suprimido. E aí hoje está saindo a Vaza Jato, tem saído, né, ao longo do último ano, e tem sido demonstrado aí que havia uma articulação com interesses, inclusive políticos, entre os promotores que estavam acusando o Lula e o juizado, né, o juiz Sérgio Moro, que estava julgando ele, que deveria estar afastado e tentando analisar nos autos as provas e as evidências e contra-evidências sobre o caso. E o que está demonstrado pela Vaza Jato é que havia uma situação de falta de equilíbrio entre as partes, né? Entre os promotores que acusavam e o juiz, que era diferente entre os advogados que defendiam e o próprio juiz. Então, isso coloca em questão e aí, será que o Lula foi preso? E coloca em questão, não estou falando que o mérito é esse ou deixa de ser, mas coloca em questão uma situação que é grave. Será que o Lula foi preso para não disputar as eleições? Com esse objetivo? Será que era isso por trás da história da Lava Jato? Então, essa é uma questão a ser colocada e que uma parcela da sociedade brasileira, uma parcela dos juristas no Brasil, defende que isso de fato ocorreu. Então, mostra que a democracia do Brasil, minimamente, deve ser questionada nesse aspecto. Por exemplo, na garantia de líderes políticos disputarem voto. Tá? Como ocorre, por exemplo, na Venezuela. Mas aqui no Brasil se seguiu o devido processo legal. De fato, você vê assim, o Lula foi condenado em primeira instância, depois os seus recursos foram julgados na segunda instância, ele foi condenado de novo, etc, etc. Mas o mesmo ocorre na Venezuela. Quem diz que não segue o devido processo legal não conhece os processos legais como estão rolando na Venezuela. Lá tudo é seguido. Aí você vai falar, mas a Venezuela, a justiça, por exemplo, é capturada pelo regime do Chávez. De fato. Mas até que ponto a gente pode falar que a polícia, que o Ministério Público e a própria Justiça, no caso o Sérgio Moro, também não foram capturados por interesses relacionados a quem está no poder, inclusive quem ganhou a eleição depois. Você pode falar isso? O Moro, depois da eleição, no dia seguinte, aceitou o convite de ser ministro da Justiça. Então, isso, no mínimo, é algo que estranha, né? Uma certa ideia de idoneidade, de afastamento e tal. Então, assim, são questões que a gente faz. Não estou falando que o regime nacional brasileiro é igual ao da Venezuela, mas a gente não pode falar que os outros são os sujeitos de todos os defeitos e nós estamos num ambiente de virtude, enquanto também os outros não são a pura virtude, nós somos os defeituosos. Então, acho que a gente tem que sempre estar questionando essas questões. E me parece que esse conjunto de elementos que o Robert Dahl ele coloca para falar, olha, existe ou não uma democracia, no conceito que ele determina de democracia. Então, acho que isso a gente
começa a perceber a qualidade da nossa própria democracia. O item 7 também, garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente também verificar, porque se num país você só tem uma sociedade, um Estado, você só consegue ter informação por um mecanismo e todos os outros são proibidos, todos os outros são considerados ilegais, se você só tem uma possibilidade de fonte de informação, você de fato não vai ter uma democracia, né? Você vai ter a versão oficial, que é a única versão possível daquele lugar. Então, todas as ditaduras, eles calam, por exemplo, a imprensa, que é a principal veiculadora e criadora desse tipo de informação. Então, todas as ditaduras calam a imprensa, porque não é interessante. Se relacionam inicialmente com um conflito com a imprensa e depois calam a imprensa, criam regras e não calam a imprensa por medidas ilegais. Eles tornam as medidas legais. O período militar brasileiro, por exemplo, criou regras, leis que calavam a imprensa, que censuravam a imprensa. Tinha um censor, todo jornal, editoria de jornal, tinha uma pessoa representando o governo militar, falou, essa matéria que entra, essa matéria não entra. Essa matéria que entra, mas ela tem que ser reescrita, tem que votar, tem que apagar isso aqui e colocar isso outro. Então, as fontes de informação, se não houver possibilidade de haver fontes alternativas de informação, significa que a gente tem de fato, uma ditadura, ou não tem uma democracia. Eleições livres, frequentes e idôneas, então você tem eleições livres onde as pessoas possam ir votar e serem votadas, frequentes, que você saiba, olha, daqui a 4 anos a gente vai ter eleição, daqui a 2 anos a gente vai ter eleição, e sempre tem, significa que você tem uma democracia mais sólida. E idôneas, no sentido de você dar condições iguais das pessoas participarem e fazer com que as pessoas possam ter confiança nos resultados, no processo da eleição e no resultado da eleição. Tá? Então, de fato, por exemplo, a gente tem, me parece que a gente tem esse item 8, eleições livres, frequentes e idôneas, me parece que é algo que a gente tranquilamente tem no Brasil atualmente. O que me faz refletir, por outro lado, é que a gente teve, por exemplo, o Bolsonaro coloca que as eleições no Brasil não foram e não vêm sendo idôneas, ou seja, não são confiáveis por conta da urna eletrônica. O Donald Trump, nos Estados Unidos, questionou a idoneidade dos resultados, falando que não poderia, enfim, que houve fraude nas eleições, sem apresentar o que seriam essas fraudes. Mas o fato é que, se você questiona a idoneidade, você tem que ter elementos, subsídios para falar que, de fato, ela não é inidônea. Por exemplo, que ela é inidônea. Por exemplo, no período da República, chamada República Velha, República do Café com Leite no Brasil, a gente vai ver isso mais à frente, a gente tinha o famoso voto de cabresto. O voto não era secreto, a pessoa escrevia quem ia votar e apresentava, falava assim, eu estou votando aqui, e botava na urna. O voto é idôneo? Não é. Era comum as urnas desaparecerem. Se fosse percebido que para uma liderança política que o resultado de uma eleição ia ser fraude, né, não ia ser favorável a ele pegava aquela urna, simplesmente queimava, jogava fora. Então, os resultados aquelas eleições não eram idôneas, porque o processo não era idôneo. E os resultados, consequentemente, também não representavam aquilo que a maioria, de fato, queria, ou se representavam, não representavam de maneira equivalente, né, ao que o eleitorado queria. Então, a idoneidade é algo que é importante. E aí, quando se questiona a idoneidade de uma eleição que de fato é idônea, você está colocando em xeque, inclusive, a própria ideia de democracia, porque tira a legitimidade da democracia. O Donald Trump fez isso nos Estados Unidos e deu no que deu. Tentativa, inclusive, de
de subversão dos resultados eleitorais por meio da invasão do Capitólio, que é o Congresso, né, norte-americano. Então, isso é resultado de todo um processo de questionamento, falando, olha, essa eleição não é idônea, e na verdade sem elementos para isso. E no Brasil, essa questão do questionamento da idoneidade se dá em cima das urnas eletrônicas. Aí fala assim, mas professor, a urna eletrônica, ela é confiável? Ela é auditável? Dá para você auditar? Como é uma urna de papel em que as pessoas contabilizam novamente os votos? Olha, de fato, a urna eletrônica ela não é auditável da mesma maneira, você não vai auditar a urna eletrônica da mesma maneira que você audita um voto impresso. Isso, de fato, não. Mas não é porque você não consegue auditar dessa maneira que essa urna não seja auditável. Pelo contrário, tá? As urnas eletrônicas trabalhadas pelo TSE, elas são auditáveis. Só que você vai ter que, assim, para você auditar aquilo ali, tem um processo, inclusive, de você ter que saber programação, enfim, para saber se, por exemplo, essa urna foi violada entre o momento de início da votação e a contabilidade. Porque está lá, você tem um código aberto disponível para as pessoas. As urnas não são conectadas à internet. Se alguém invadir uma urna eletrônica e adulterar um voto lá, aquilo ali aparece. Tem auditoria nas urnas, e algumas urnas que são auditorias que vão, e aí é por amostragem, que ocorrem de acordo com o processo de votação. Então está sendo acompanhado se não o voto, quem votou em se a pessoa votou em algum candidato específico, mas se a quantidade de votos está sendo correta. Antes, durante e depois da votação ao processo de auditoria nas urnas. Mas, de fato, eu não tenho formação nisso, eu não consigo auditar a urna. Mas especialistas, inclusive representantes de cada partido que participa do processo eleitoral, têm acesso à auditoria da urna para ver se a urna é confiável ou não. As nossas urnas eletrônicas. Aí é que eu costumo falar o seguinte, olha, não é porque você não percebe a curvatura da Terra, que a Terra seja plana. Tudo bem que tem gente que acredita, mas está errado, ponto. Não tem discussão em relação a isso. Não é porque você não consegue perceber a curvatura da Terra que ela seja plana. A Terra é redonda, ponto. Você não consegue, mas tem gente que pode fazer o cálculo, ver isso, já saiu da Terra e viu que ela é um formato esférico e tal. Então, por mais que você não consiga, não significa que não seja possível comprovar. Da mesma maneira, a urna eletrônica, não é porque você não consegue contar os votos lá no papel que ela não seja auditável, tá? Então, isso é uma questão. E outra, e aí eu acho que isso é uma questão técnica, então as urnas eletrônicas são auditáveis, tá? As pessoas podem auditar, os representantes de partidos constantemente estão lá, tanto é que nenhum partido questiona o resultado das eleições. E, em segundo lugar, você pode observar se pessoas que são contra o sistema de urnas eletrônicas, elas são eleitas ou não. Porque se fosse fraudar, as eleições fossem fraudadas, como o Bolsonaro disse, por exemplo, que ele não teria nem sido eleito por esse sistema. Se as eleições fossem fraudadas nos Estados Unidos, o Trump não teria sido eleito por esse sistema. Porque as pessoas simplesmente fraudariam. Ponto. Não ia ter, eu recebi muito mais voto do que de fato foi. Se eu vou fraudar, se há um processo de fraudar eleições por conta de ter... Onde há eleição fraudada, a oposição nunca ganha. Essa é a realidade. Vai lá em Belarus ver se a oposição ganha eleição. Não. Vai aqui na Venezuela, se a oposição ganha a eleição. Não. Aí você pode começar a questionar. Ali tem chance da eleição ser fraudada. De que maneira é fraudada, se não é. Não necessariamente ela é fraudada diretamente, mas, por exemplo, se você impede que pessoas concorram, você está fraudando de uma maneira a eleição. Então, assim, do ponto de vista do voto, a eleição pode ser vista como fraudada se há
uma alternância de poder. Se há, quer dizer que tem uma idoneidade, grupos opostos, né? Você vê, no Brasil você teve primeiro o Collor tendo sido eleito em urna tradicional, depois o Fernando Henrique foi eleito em urna eletrônica, depois o Lula foi eleito em urna eletrônica, a Dilma manteve, depois o Bolsonaro foi eleito. Então, se tem essas possibilidades, expressam essa expressão, as mudanças de humor do eleitorado, significa que, isso estou falando do governo nacional, né, mas nos municipais, nos estaduais, isso ocorre também de maneira corriqueira, tirando o estado de São Paulo, que o PSDB ganha sempre. Mas aí questão, é outra história, não é questão de fraude nas urnas. Bom, e o último ponto 9, para a gente encerrar a aula de hoje, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Então, se a gente tem instituições que fazem com que as políticas governamentais dependam dessas eleições e de outras manifestações de preferência, significa que a gente vai ter algum tipo de instituição que, de fato, vai falar o seguinte, olha, eu vou controlar aqui a questão da votação. E instituições que sejam independentes do governo, né? E, no caso do Brasil, a gente tem a Justiça Eleitoral, que não é subordinada ao governo, nem o executivo, nem o legislativo. Ela é independente. Então, há instituições que cuidam desse processo e outras instituições que fiscalizam o Estado para que o Estado possa se comportar de maneira com que a sociedade, por meio de seus eleitores, possa estar lá. Então, a gente também tem o Ministério Público, a gente também tem outros órgãos da Justiça, as próprias câmaras legislativas, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, eles também se constituem como órgãos de fiscalização que vão estar sempre de fiscalização e fiscalizados também, dentro do Poder Legislativo, que vai trazer essas questões que vai estar fazendo esse monitoramento e esse acompanhamento para que as políticas governamentais, de fato, ocorram a partir desses processos eleitorais que vão estar sendo dados. Isso, para o Robert Down, qualifica, todo esse conjunto de questões qualifica uma democracia. Mas é uma democracia que a gente pode ver, e que não é o único formato de democracia existente, que é uma democracia representativa, em que o exercício da democracia se dá basicamente na eleição de representantes, de forma livre, qualificada e tudo, e que esses representantes vão ter a possibilidade de exercer seus respectivos mandatos para satisfazerem os anseios da população, de seus eleitores. Se se tem isso de maneira qualificada, a gente tem democracia. Mas há outras formas de democracia que eu não vou falar a aula de hoje, a gente retoma na semana que vem, que a gente pode ter, ou já teve formatos de democracia direta, onde as pessoas, os cidadãos participam diretamente do processo decisório. A democracia representativa, como é que ela funciona, enfim, o que ela tem em termos de pressupostos, que é esse formato que a gente está falando, de eleição de representantes, e há a democracia chamada de participativa, onde grupos da sociedade e indivíduos, mas que pertencentes a coletividades, a ONGs, a associações, enfim, participam da elaboração de políticas públicas, da elaboração de normas, da elaboração de um conjunto de regras que vão ser adotados pelo Estado, mas aí sob influência direta desses coletivos. E aí a gente está falando de democracia participativa, coisa que a gente vai retomar e aprofundar na aula que vem. Agradeço aí a participação de vocês e fico à disposição em caso de dúvida. Vai ter chamada não, professor? Tchau, professor. Muito obrigado aí pela aula. A chamada, como eu disse,